Eu moro em Macapá, no estado do Amapá, fica ao extremo norte do Brasil, e eu fui durante 18 anos e 8 meses membro ativa da Igreja Universal. Durante esses 18 anos, 11 eu fui coordenadora da IBI no bairro em que eu moro. E como todos sabem, dentro da Universal, para você participar de algum grupo, você tem que assinar uma, como se fosse um contrato de voluntariedade. E a cada ano é feito novas fichas, enfim, uma série de preenchimentos, eles se resguardando, acho que de possíveis petições trabalhistas ou algum tipo de alegação. Bom, nesses 11 anos que eu fiquei cuidando da IBI, eu fiz várias campanhas de Israel, eu fiz vários sacrifícios. No ano de 2008, foi doado, ao longo do ano, entre dízimos e ofertas, foi doado 178 mil. No ano de 2013, foi doado 205 mil. Isso fora 2 carros que nós vendemos para cumprir sacrifício, eu e meu esposo. Meu esposo é empresário no segmento de representação comercial, bancária, correspondente bancário. E assim, os pastores viam em nós a fonte de dinheiro. Sempre eram muito ativos, sempre eram muito solícitos conosco, os desafios conosco sempre eram mais altos, todas as campanhas, a Pedra de Israel, a Pedra Dourada era sempre para nós, aquela forma de meio que bajular, mas de impor algo maior a você. E nessas campanhas, um pouco antes de nós sairmos, o ano passado, o pastor veio à nossa casa. Veio todo cheio de entonações, com aquela encenação todas que eles fazem, e muito firme, olhando firmemente, e aquela imposição que a gente que está lá dentro acha que aquilo é de Deus, que é o anjo de Deus veio à tua casa, então você se sente muito honrado com aquilo. Ai, quanta raiva quando eu me lembro disso, asco. E ele veio aqui em casa e pediu para o meu marido mandar avaliar a casa, de quanto valia. E meu marido deu o valor para ele, um valor para mim considerável, um bom valor. E ele perguntou se meu marido tinha fé para vender aquela casa por menos da metade. A casa foi avaliada em 500 mil reais. E ele perguntou se meu marido tinha fé para vender a casa no valor de 150 mil reais e fazer uma oferta de sacrifício, algo que chamasse a atenção de Deus. Meu marido ficou balançado, mas eu fiquei assim, porque era o único imóvel que nós tínhamos. Eu ia colocar os meus filhos aonde? Nós tínhamos 4 crianças. 4 crianças assim, 2 já são adultos. Mas onde nós íamos morar? Porque, mesmo estando lá, mas eu vi alguns casos de obreira que vendeu a casa, que doou tudo, a única casa que tinha, e morando de aluguel há mais de 10 anos. Então nós ficamos assim, meio que com o pé atrás. O pastor não se conformou. Foi, falou, até que ele conseguiu nos convencer e nós vendemos um carro. E ofertamos na última campanha de Israel que nós passamos, na última fogueira santa que nós participamos. E no dia que nós chegamos na igreja, de ônibus, descemos na frente da igreja de ônibus, que o pastor nos viu, ele abriu assim um sorriso de expressão, de felicidade. Hoje eu entendo, né? Porque com aquele ali, ele com certeza ele tinha batido a meta dele. E uma das coisas que eu mais me arrependo, além do valor em dinheiro, né? Porque depois você passa a refletir do que você faz, e que esses homens não tem nada de santidade, são uns prostitutos, uns lascivos. Eu não tenho nem adjetivos para colocar nesses crápulas. Mas, enfim, foi eu que, de forma orientada, eu induzi os meus filhos. E o meu filho mais velho, como ele foi criado dentro da igreja, ele entendia aquela mensagem. E o meu filho vendeu toda a roupa dele, roupas boas. O rapaz já era acadêmico de direito.
E esse rapaz vendeu todas as roupas boas que ele tinha, camisas caras que eu comprava, umas roupas que eu comprei. Bom, enfim, comprei numa viagem, roupas que a menina vendeu tudo. O menino foi pro meio da rua vender a roupa. O rapaz ficou todo vermelhinho do sol, porque a nossa região é muito quente. O meu filho ficou com uma calça e uma blusa, indo 2 meses para a faculdade com essa roupa. Porque quando você sai de uma campanha de Israel, você sai zerado, zerado de grana, né? Então, com 2 meses só depois dessa campanha que eu pude comprar novas roupas para os meus filhos. E quando eu lembro disso, eu fico muito indignada. E foi por isso que eu entrei com ação na justiça contra a igreja, porque é o abuso, eu me senti abusada, é como se fosse um estupro, uma violência ao que há de mais íntimo, ao que há de mais inocente no ser humano, que é a fé. Eles abusaram da gente, é essa minha indignação contra eles. Não é mágoa, nada, dê o nome que quiser, mas é uma indignação, é uma insatisfação que eu tenho de eu expor meus filhos a essa situação, ao meu outro filho vender coleção de brinquedo. Ao todos, eles conseguiram arrecadar 3.000 e subiram lá no altar da igreja e ofertaram. O meu filho subiu, o pastor dizia em alto e bom som que ele iria passar num concurso público, que ele iria honrar o nome de Deus, que ele era um jovem visionário. Conclusão, meu filho não passou, se dedicou, ficava dia e noite na igreja, não se dedicou a estudar de fato para o concurso e não passou. E isso trouxe uma frustração muito grande para ele. E logo depois disso, houve a troca de pastores. Com certeza o pastor bateu a meta, né? Foi transferido para uma igreja maior, para uma sede maior. E veio outro pastor. E aí foi a gota d'água para nós que já estávamos meio que insatisfeitos, mas com medo de sair por causa do terror metafísico que fazem, que o diabo vai te pegar, que os demônios que você queimou na igreja vão te pegar, enfim. Você fica meio amedrontado. Mas enfim, esse novo pastor chegou e a esposa dele, muito solícita, muito educada conosco, com 3 meses que eles estavam aí, a esposa dele me emprestou uns cheques e isso eu posso provar, porque eu tenho uma ação na justiça contra eles. Essa foi uma das causas que fez com que eu saísse. Eu saí de fato depois que eu comecei a ver os vídeos, mas isso foi a gota d'água para a tolerância. Ela me emprestou 4 cheques, fez uma compra de R$ 9.986 nos meus cheques e nunca cobriu nenhum. E eu fui reclamar com o pastor estadual depois dos 4 cheques entrarem e ela não pagar. E o pastor simplesmente olhou para mim e me disse que eu não podia ter olhos maus para o homem de Deus, para a mulher de Deus, porque se ela tivesse feito alguma coisa de errado, ela ia se entender com Deus. Não era eu reclamando dela que ia resolver a situação, mas que ele iria resolver a situação, como de fato resolveu. Pegou o casal, transferiu para outra cidade, para outro estado. E eu fiquei no prejuízo. Desse valor todo, ela me pagou apenas R$ 900. E eu arquei com um prejuízo. Aí eu me aborreci, aí falei, enfim. Aí eu fui falar com o pastor novamente lá, ele falou que já tinha resolvido o caso e que não era mais para eu frequentar a IBI porque eu estava com o coração sujo. Eu não podia frequentar a IBI enquanto eu não fizesse outra campanha de libertação, porque aquele problema tinha mexido com a minha vida espiritual, então eu não tinha unção para passar para as crianças. Eu confesso a vocês que eu saí dali muito indignada, meu marido também. Meu marido quis, inclusive meu marido saiu porque ele ia bater no pastor, no estadual, ele ficou muito indignado. E isso aí quebrou, trincou de vez. Se tinha algo que nos separava dele, assim, no sentido de santificação, quebrou. E uma semana depois disso, eu vi um vídeo do Nathan Silva, quando ele dizia que na Igreja Universal não é o que pode e o que não pode, é quem pode fazer as coisas e quem não pode. Quem é próximo do bispo, do pastor estadual, geralmente passa a mão na cabeça. E essa esposa desse pastor, ela era repórter do programa principal do pastor estadual, que hoje é bispo, o bispo Alessandro Pascoal. Se ele for ouvir esse áudio, meu nome é Nete Pantoja, aqui do Amapá, pastor, o caso da esposa que comprou nos meus cheques e não pagou, o senhor vai lembrar de mim.
eu estou com ação na justiça. E disso, nós tomamos a decisão, nós nos afastamos. Depois que eu tomei conhecimento dos vídeos e vi que tudo que ele falava era verdade realmente, e que esses homens não passam de aproveitadores, eu rompi. Levei muito nome. Quando eu fotografei, gravei o vídeo Eu Não Sou Mais a Universal, pegaram as minhas fotos, divulgaram aqui no meio dos grupos de WhatsApp, dos obreiros, dos jovens, das tias, que era o grupo que eu participava. Eu passei 11 anos dentro da igreja e não tem um pastor que levante e dizer assim, a dona Nete foi problema, ou um filho da dona Nete foi problema, ou o esposo dela. Eu sempre arquei. A igreja que eu congregava, eu e meu marido doamos da lajota às centrais de ar, nós temos nota fiscais para provar o que nós falamos. Então, eu acredito que nós somos exemplar. Nós fizemos com a consciência que fizemos para Deus, mas como eles abusaram da nossa consciência e pegaram aquilo que seria para Deus, para a obra de Deus, e usaram em fins próprios, é por isso que nós estamos na justiça e queremos o que nós doamos de volta, porque nós doamos para a obra de Deus, mas eles desviaram. Eles foram os levitas, que Malaquias 3,10 fala, eles roubaram a Deus. Então, como eles roubaram aquilo que nós doamos, nós queremos de volta. E foi isso que nos tirou da Igreja Universal. O péssimo testemunho desse pastor, a exploração, as ameaças metafísicas, as ameaças que eles fazem, o terror psicológico e a grande mentira que é pregada e a falta de conhecimento mesmo bíblico. Hoje eu lendo a Bíblia, eu tenho vergonha de várias coisas que eu fiz inconsciente por não conhecer a verdade. Hoje eu procuro a cada dia pautar a minha vida na palavra de Deus. Hoje eu não faço mais nada se eu não estiver embasado na Bíblia, com orientação de Deus, porque homem hoje mais, eu não aceito mais coleira de homens não. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, hoje eu me reservo a não participar. É isso que eu tinha que falar para vocês. Jump,